O universo é um montante de erros, dos quais a vida apareceu. Charles Darwin. O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo este imenso universo nós estamos sozinhos? Carl Sagan. Você tem alguma ideia, já viu alguma hipótese de como a vida teria surgido aqui na Terra? E você acredita que ela pode permear, se desenvolver, se originar em outros mundos? Eu sou Dayana Ribeiro e este é o canal Contos do Mundo Real. Neste vídeo nós vamos falar sobre ideias, hipóteses de como a vida teria surgido na Terra e a possibilidade de vida em outros mundos. Já aproveita que está no início do vídeo e deixa o seu like porque isso contribui muito para o crescimento do canal. Dois dos maiores questionamentos da ciência são sobre como a vida realmente teria surgido aqui na Terra e se existe vida fora da Terra. Essas duas questões intrigam até mesmo mentes pouco curiosas. A Terra é um planeta vivo e estima-se que a vida tenha aparecido por aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos, no éon arqueano, e ela era diferente do que nós conhecemos agora. Hoje, milhões de espécies coexistem neste pequeno ponto azul. Ainda não conhecemos formas de vida extraterrestres, mas certamente elas existem. Os cientistas estimam que há pelo menos um planeta orbitando cada estrela do universo. Só em nossa galáxia há centenas de bilhões de estrelas. No universo observável, a parte do universo que se pode observar, há pelo menos 2 trilhões de galáxias. Com isso, o número aproximado de estrelas é de 700 sextilhões, segundo uma equipe de pesquisadores liderada por Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, em 2016. E é interessante dizer que mesmo no universo observável, não é possível ver todas as galáxias. Os cientistas afirmam que 90% delas não podem ser observadas, simplesmente porque nossa tecnologia não permite. Nossos telescópios são incapazes de capturar imagens dessas galáxias. Elas só poderão ser descobertas através de muito estudo. Então, talvez você esteja pensando que o número de planetas existentes no cosmos é provavelmente incontável. E eu concordo com você. Por isso, acredito que é no mínimo imprudente afirmar que toda a vida do cosmos está contida em nosso pequeno planeta. E digo pequeno porque diante das grandes escalas do universo, a Terra não passa de um minúsculo ponto. Isso me faz achar que nós não somos tão grandes como pensamos. E Carl Sagan há anos fez essa reflexão. A vida não deve ser um fenômeno raro no universo. E aqui na Terra ela é fascinante, exuberante e diversa. Mas como ela teria surgido? Existem várias ideias, hipóteses, experimentos que tentam provar a origem da vida. Criacionismo. O criacionismo é uma ideia bastante antiga, não é aceita pela ciência, pois Charles Darwin provou que a evolução dos seres vivos é um fato. O criacionismo está intimamente ligado à religião. Várias culturas ao redor do mundo atribuem a origem da vida a um ser divino criador de tudo. A ideia criacionista mais conhecida e difundida no mundo se baseia na Bíblia, no livro de Gênesis, onde diz que Deus criou tudo o que existe em 7 dias. Na verdade, diz que ele criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. A biogênese. A biogênese, ou teoria da geração espontânea, afirmava que a vida surgiu da matéria bruta, sem vida. Segundo essa teoria, era possível criar seres vivos como, por exemplo, ratos e moscas, a partir de roupas sujas e restos de comida. Por mais absurdo que pareça, essa teoria era aceita por muitos estudiosos renomados.
Ela surgiu na antiguidade e, inclusive, o filósofo Aristóteles foi um defensor dessa teoria, que permaneceu como verdadeira até um pouco mais da metade do século XIX. Biogênese. Nem todos no mundo da ciência eram adeptos à biogênese. Sendo assim, surgiu uma teoria chamada de biogênese, que postula que todo ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Muitos pesquisadores tentaram provar que a teoria da biogênese estava certa. Dentre eles estão os nomes Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Francesco Redi. Francesco Redi foi um médico italiano que contestou a biogênese. Ele fez em 1668 um experimento, colocando cadáveres de animais em frascos de vidro. Ele fechou alguns frascos com gases e deixou outros abertos. Depois de alguns dias, percebeu que apenas os frascos abertos tinham larvas que foram postas por moscas. Assim, pôde afirmar que todos os seres vivos nascem de outros seres vivos. Mas a teoria de Redi não foi aceita. Lázaro Spallanzani. Spallanzani foi um padre e cientista também de origem italiana. Em 1770, ele fez um experimento com caldo nutritivo. Colocou o caldo em frascos de vidro, fechando uns frascos de forma hermética e outros com rolhas de cortiça. Os frascos fechados hermeticamente não apresentaram micróbios. O mesmo não aconteceu com os frascos fechados com rolhas de cortiça. Ele concluiu que má vedação e má fervura propiciavam o surgimento de micróbios. Porém, Spallanzani foi contestado por John Needham com o mesmo experimento do caldo nutritivo. O pesquisador inglês Needham já havia contestado o experimento de Redi. Ele insistia que a vida surgia por geração espontânea, a biogênese. Na minha opinião, essa hipótese tem potencial para ser verdadeira. Eu sei que as condições no espaço são extremas e que, inclusive, há falta de oxigênio. Mas, em contrapartida, eu penso em criaturas como tardígrados e extremófilos que conseguem sobreviver em condições extremas. Pensando nesses seres microscópicos e resistentes, não é difícil imaginar que a vida pode ter surgido em outro local no universo e ter chegado na Terra viajando em meteoritos. Em 1830, foram analisados meteoritos que revelaram a presença de compostos orgânicos. Compostos orgânicos são essencialmente moléculas formadas por átomos de carbono e também possuem elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e halogênios como cloro, bromo e iodo. A vida na Terra é essencialmente formada por carbono. Então, depois da descoberta dos compostos orgânicos em meteoritos, a panspermia ganhou força. Em 1984, foi encontrado na Antártida, em Allan Hills, um meteorito com cerca de 4,5 bilhões de anos. O ALH 84001, ou Allan Hills 84001. Os cientistas afirmam que ele viajou pelo espaço por 16 milhões de anos, veio de Marte e está aqui há 13 mil anos. Em 1996, ele foi analisado e foram encontrados carbono, magnetita, oxigênio e moléculas de hidrocarbonos policíclicos aromáticos. Alguns pesquisadores dizem que o meteorito se desprendeu de Marte, na época em que havia umidade no planeta, e que na rocha havia indícios de fósseis de bactérias. Isto ajudou muito a reforçar a panspermia, embora outros pesquisadores não concordem. Linhas atuais da panspermia. Em 1979, Fred Hoyle e Chandra Wickramasinghe, após estudarem a poeira interestelar, afirmaram ter descoberto matéria orgânica que emitia espectros de luz idênticos ao espectro de luz emitido por bactérias. Eles concluíram que as nuvens de poeira interestelar são parcialmente formadas por bactérias.
Essa hipótese ainda aponta que os vírus podem ter chegado à Terra viajando no núcleo de cometas, mas essa hipótese ainda não pôde ser provada. Uma outra vertente da panspermia, chamada de panspermia dirigida, criada por Frances Circo e Leslie Orgel, postula que formas de vida inteligente espalharam a vida no universo, propositalmente. Francis Crick e Leslie Orgel afirmaram que seres inteligentes trouxeram esporos para a Terra em uma nave espacial. E para quem não sabe, Francis Crick chegou a ganhar um Nobel da Medicina com James Watson e Maurice Wilkins por descobrirem que a molécula do DNA possuía a estrutura de uma dupla hélice. Essa história é polêmica, porque na verdade essa descoberta é atribuída a Rosalind Franklin. Bem, o fato é que Crick é um dos nomes mais famosos a concordar com a panspermia dirigida. Um reforço para a panspermia. Em março de 2004, a sonda Rosetta foi lançada ao espaço com o objetivo de coletar amostras direto de um cometa. Em agosto de 2014, a sonda alcançou seu destino. Em novembro, seu módulo pousador, Philae, pousou no cometa 67P. Em 2015, a sonda encontrou moléculas orgânicas complexas na poeira ao redor do cometa. Isso significa que os elementos que formam a vida podem ser comuns no universo. E cometas, meteoros, podem ter semeado a vida na Terra e talvez estejam semeando a vida em outros mundos também. Provavelmente, existem formas de vida tecnologicamente avançadas em outras partes do universo. Assim como provavelmente existem formas de vida em estágios intermediários e nos primeiros estágios da evolução. A panspermia é uma hipótese complexa e fascinante, a mais difícil de ser testada, e sabemos que na ciência tudo deve ser testado e comprovado para que possa ser aceito. Mas isso não quer dizer que essa hipótese esteja errada. Evolução química ou evolução molecular, ou ainda hipótese de Oparin e Haldane. Essa hipótese é a mais aceita pela ciência. Segundo o cientista russo Alexander Oparin e o cientista inglês John Haldane, que em 1920 separadamente fizeram um experimento para tentar provar a origem da vida, no passado, a Terra tinha uma atmosfera composta por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, uma atmosfera primitiva. Nessa época, a Terra era alvo de meteoros e as atividades vulcânicas eram intensas. As intensas e constantes atividades vulcânicas expeliam gases e vapor d'água do interior da Terra, o material que depois compunha a atmosfera. O planeta extremamente quente, em certo momento começou a resfriar. O vapor d'água da atmosfera condensava e caía na crosta terrestre que ainda estava em formação. Depois evaporava e novamente se precipitava na superfície na forma de chuva. Descargas elétricas, juntamente com a radiação ultravioleta do Sol, pois ainda não havia camada de ozônio, faziam com que as moléculas dos materiais presentes na atmosfera reagissem e formassem moléculas orgânicas, aminoácidos. Essas moléculas unidas foram formando compostos mais complexos, proteínas e carboidratos, que possuíam um metabolismo primitivo. As chuvas levavam esses compostos para a superfície do planeta, que continuava se resfriando e formando os lagos e os oceanos primitivos, nas regiões mais profundas, onde os compostos orgânicos foram depositados. Esses compostos acumularam-se formando um agregado de proteínas, chamado de coacervados, tornando os oceanos o que os cientistas chamam de sopa nutritiva, sopa primordial. Os coacervados tornaram-se mais complexos e adquiriram a capacidade de duplicação. Daí teriam surgido os primeiros seres vivos, organismos simples. Os pesquisadores Stanley Miller e Harold Urey fizeram um experimento para testar a hipótese de Oparin e Haldane, onde eles recriaram as condições da Terra primitiva. Eles conseguiram produzir aminoácidos, entre outros compostos orgânicos, confirmando assim a hipótese de Oparin e Haldane.
mas os cientistas atuais afirmam, através de estudos, que a atmosfera da Terra primitiva tinha outra composição. Porém, através de experimentos, os cientistas provaram que aminoácidos podem ser produzidos em outras condições da atmosfera. Embora não se saiba ao certo a origem da vida, essa é a hipótese mais aceita pela ciência. E tendo a vida surgido aqui ou em outro local do universo, a ciência acredita que, de fato, ela passou pela evolução química. Essas foram algumas das várias teorias existentes sobre a origem da vida. Se você pesquisar, certamente vai encontrar muito sobre esse assunto. E neste vídeo, eu citei os tardígrados e os extremófilos, seres que conseguem sobreviver em ambientes extremos. Então, se você ficou curioso, aqui no canal nós temos um vídeo sobre tardígrados. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. Deixe nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Nós queremos saber. Assista a outros vídeos do canal, deixe o seu like e compartilhe para ajudar no nosso crescimento. E até o próximo vídeo.